Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Escalada 17. Meu nome é André. O tema de hoje tem a ver com algo relacionado a vendas. Mas antes da venda, existe algo que precisa ser feito, que é a pré-venda. Será que você, fisioterapeuta, pré-vende o seu serviço? Você sabe o que é vender? Você sabe que a pré-venda pode acelerar o seu sucesso profissional? É sobre isso que eu quero falar hoje. Muito bem, uma dificuldade muito comum de fisioterapeutas, e eu me incluía nesse universo, era o universo de vendas. Vender não é algo tão fácil. E, na verdade, entender o que é venda, para nós já é algo estranho, porque nós não aprendemos isso na faculdade. Aprendemos simplesmente a fazer o nosso trabalho técnico, aprendemos a fazer o melhor para os pacientes, mas primeiro nós precisamos, antes de tratar, entender as crenças e convencê-los, primeiro, de fazer a consulta conosco, que já não é tão fácil. Então já começa a vender aí. Nós precisamos convencê-los de mudar as atitudes que nos estão levando a um caminho de solução. Tem venda aí? E aí eu pergunto para vocês que estão aqui acompanhando, você vende? Você é um vendedor, Emerson? Você se considera um fisioterapeuta que vende? E eu quero fazer essa pergunta com a ideia de abrir a mente de vocês. Você consegue vender, Emerson? Eu tenho certeza que todos nós somos vendedores. Porque vocês estão pensando na venda apenas no sentido mercadológico. E nós precisamos vender porque a venda, ela é convencer um outro, qualquer pessoa, de que ele pode se beneficiar, se transformar com algo que você tem a entregar. Então, você é um vendedor. Todos os fisioterapeutas são vendedores, porque a venda ela vai além do sentido mercadológico. A venda ela também está nas ideias. Se você é um funcionário e os pacientes chegam até você, você é um vendedor. Se você trabalha numa instituição, por exemplo, como um SARA, você é um concursado, você também é um vendedor, mesmo não tendo que convencer as pessoas de estarem ali contigo. Você convence elas de que o seu conhecimento, as informações que você tem a passar, o seu parecer, é a melhor decisão para ela comprar. Não é assim quando as pessoas falam? Nossa, interessante o que você está me falando. Comprei a sua ideia. Compra a sua ideia. Ou seja, faz sentido para ela o que você está falando, ela percebe aquilo como um benefício ou algo novo que ela nunca tinha pensado. E dessa forma, ela pode se transformar para melhor. Então, toda vez que nós vendemos ideias que podem transformar uma pessoa, nós estamos vendendo. Agora, se você quiser trazer a venda para o sentido mercadológico, é você mostrar para a pessoa, aumentar o interesse dela de que há um benefício muito grande para o que ela quer e para o que ela precisa estar ali com você. Você pode entregar o resultado que ela espera, a transformação, com o seu serviço, o serviço que você oferece. E aí, para começar essa venda, nós precisamos, primeiro, pré-vender, ok? Faz sentido isso para vocês? Então, deixem aqui seus comentários. Primeira coisa, como que eu sei que eu estou pré-vendendo? Então, eu começo dizendo para você o que não é. O que é uma pessoa que não faz a pré-venda? São aqueles colegas que esperam os pacientes chegarem até ele. Esperam o boca a boca vir numa inspiração divina e chegar pacientes ali que vão aceitar a proposta de se consultar com você de forma particular pelo valor que você sempre quis. Não é assim. Se você quiser cobrar o valor justo, você tem que mostrar para eles por que consultar com você é a melhor escolha. E eles vão ter objeções com relação ao valor da sua consulta, porque eles sempre vão falar,
acima do que eu posso pagar. Então, se você não prepara uma pré-venda, primeiro são aqueles que esperam boca a boca, são aqueles que esperam pacientes chegarem e são aqueles que buscam vender igual para todo mundo, escrevendo um script padrão. Quantos anos eu já fiz isso? Quantos anos eu errei e não sabia? Quantos pacientes eu podia ter preparado para chegar no momento certo da venda e ele já está ali super interessado, percebendo o valor que é ser consultado ali comigo. Para mim, eu sabia que eu poderia resolver o problema dele, mas talvez eu não soube transmitir isso. Então, faltou para mim pré-venda. E o erro, pessoal, não é só na venda. O que não é pré-vender, outra coisa para quem tem secretária, é achar que a secretária tem que fazer todo o serviço de conversão de vendas. Se ela não está tendo uma boa resolução na venda, provavelmente está faltando você, fisioterapeuta, fazer a pré-venda. Então vamos lá, o que é pré-vender? Como que eu sei que eu estou fazendo certo isso? É quando você aumenta você consegue, antes do ato da venda, do pitch de vendas, da ligação ou do WhatsApp, é você conseguir aquecer o interesse dessa pessoa que está entrando em contato contigo. Como no marketing digital, eles chamam de audiência. Várias pessoas interessadas podem ter aquele grupo dos curiosos e aqueles dos super interessados. O seu serviço é o que é. Não adianta só você falar o que você faz, mas você tem que aumentar o interesse da pessoa que está ali começando a interagir com o seu conteúdo, ela está começando a ligar para você aquecer isso. Você tem que entender o que de fato ela quer, você tem que aumentar o interesse de que o seu serviço pode entregar o que ela tanto procura, você pode aumentar a curiosidade de fato que o seu serviço é algo escasso ou algo que ela talvez ainda não conhecia. Quantas vezes eu já perdi pacientes por não prepará-los antes de falar o que eu faço e o valor do meu serviço. Aqueles profissionais que não pré-vendem são aqueles que esperam pacientes, são aqueles que esperam boca a boca, são aqueles que fazem um script meio padrão, igual para vender, sem saber direito com quem ou com quem está falando. E, ao mesmo tempo, ficar esperando que a secretária venda e, se ela não tiver com baixa conversão, achar que o problema é com ela. Não, está faltando, em todas essas situações, uma pré-venda. Aquele profissional que pré-vende é o que aumenta o interesse antes do ato da venda. E ele precisa, para isso, conhecer melhor essa pessoa que está entrando em contato. Ou, se são mais de um, conhecer e aquecer os interesses dessa audiência. E aí tem várias formas, por exemplo, aumentar a curiosidade, aumentar a escassez, mostrar que várias pessoas estão ali procurando pelo seu serviço. Tem N formas. E não tem como vocês pré-venderem se vocês não souberem de gatilhos mentais. Ah, André, beleza. Ok, eu me interesso por pré-vender. Agora, prova para mim o que isso é melhor do que eu já faço hoje. Isso facilita muito na hora da venda. Se a pessoa já chega aquecida, você... Na verdade, é como se você já faz as pessoas que procuram pelo seu serviço já te conhecerem antes de te encontrarem. E, da mesma forma, isso aumenta muito a facilidade na hora de responder às objeções. A pessoa já te conhece em boa parte. Ela não precisa ser tão convencida disso. Então, aumenta a facilidade para poder vender no ato da venda mesmo. Aumenta maior taxa de conversão, porque às vezes a gente não está tão inspirado na hora da venda. Às vezes a gente não consegue captar ali na hora da ligação. Se você tem canais que pré-vendem sem você abrir a boca ou falar qualquer palavra, já facilita muito na hora da aumentar a taxa de conversão. Elas já chegam, elas já te procuram mais convencidas. Eu vou responder a palavra do Mileno. Há várias formas de promover uma escassez. A primeira forma que eu posso te dizer é que você não está gerando escassez se você comunica a sua pré-venda falando apenas o método que você faz, Mileno.
Porque o método, por exemplo, vamos falar o que a gente faz aqui, que a gente nos conhecemos do método Mackenzie. Beleza, é o método que entrega a solução. Mas na mente da pessoa, ela não sabe disso. A gente sabe. E outra, método Mackenzie. Se ela procurar na internet, ela vai achar vários na sua cidade. Então, o escassez tem várias formas. Se ela percebe que os resultados que você entrega, se você consegue mostrar, olha, o que eu faço aqui na região é entregar resultados rápidos, ou, por exemplo, eu não sei se você trabalha com escoliose, acho que é o Jânio, na verdade. Escoliose é alguma coisa que dá para trabalhar muito escassez. Então, veja mais ou menos no seu modelo de negócio. O que você entrega que é só seu? Ou o que sai da boca dos pacientes que eles dão muito valor, que eles ficam muito satisfeitos sendo consultados por você? Então, antes da gente pensar, de fato, num método que tem um grau de escassez pequeno, pensa no que as pessoas ficam muito satisfeitas e começa a anotar. Por exemplo, eu percebo que as pessoas ficam muito satisfeitas de recuperarem de forma rápida. E é assim que eu quero ser conhecido. As pessoas às vezes falam, olha, eu te procurei porque você resolve o problema rápido das pessoas que eu conheço. Aprovação social, autoridade, porque poucos resolvem rápido. E o resolver rápido é você fazer encurtar o tempo na vida dela. Você vender um atalho. Então, como mostrar escassez? Você vai de diversas formas. Uma delas é mostrando de fato seus resultados. Começar a mensurar isso. Segundo, ver qual tipo de serviço que você entrega que é só seu. Pode começar por aí. E começar a escutar da boca dos pacientes o que eles ficam mais satisfeitos com o seu serviço. Tá? Existem várias formas. Escassez é o gatilho explosivo. Ele, usado da maneira certa, gera muito resultado, muito convencimento. Mas a pessoa tem que estar muito interessada em você para ela ser convertida, ser acionada pelo gatilho escassez. Eu vou mostrar para vocês no final dessa live como eu utilizei hoje numa venda de um paciente que ficou me comparando com o valor de outros, tá bom? Mas não foi uma pré-venda total, não. Na verdade, foi o pitch de vendas. Respondi, Milena? Tem várias formas de mostrar a escassez. Por exemplo, a escassez da agenda é o que eu mostro. A pessoa já está interessada no meu serviço, eu falo, estou atendendo terça, quinta e sábado. Ou seja, logo, os horários que tiver aí, pode marcar, ele está com horários reduzidos. Mas essa pessoa só vai aceitar essa escassez sabendo que ela quer muito ir comigo. Ela vê muito valor de estar ali comigo. Tá bom? Então, escassez não é muito para pré-venda, não. Ela é mais para a venda em si. Vamos lá. Então, a melhoria, ter mais facilidade de marcar, ter mais taxa de conversão, ter menos esforço, suar menos a camisa para poder convencer a pessoa. Vamos lá para as dicas práticas, então. Como que é a forma mais óbvia de pré-vender o seu serviço? Pessoal, depoimentos. Por favor, depoimentos. Não sai nada do seu bolso, não são palavras da sua boca, são os pacientes que já estão satisfeitos pelo seu serviço, simplesmente terem um canal para dedicar algumas palavras que retribuem reciprocidade a gratidão que eles têm pela transformação que você proporcionou. É quase um favor que você pode fazer com essa pessoa, ela se sentir satisfeita de se sentir super satisfeita de demonstrar a gratidão por você, por ter se recuperado. Eu acho isso é gatilho mental. Da mesma forma que eles já nos retribuem financeiramente, que está dentro do nosso contrato, mas tem pessoas que veem tanto valor que você consegue resolver uma coisa que ninguém conseguia, autoridade e escassez, Milena, que ela simplesmente vai falar, legal. Elas mandam comentários, as pessoas mandam comentários no WhatsApp, mas se você for um pouquinho mais pré-vendedor, você vai falar, olha só, o seu comentário me deixou assim emocionado, eu fico satisfeito, é o que me move ver que eu estou fazendo uma melhoria na vida de pessoas, uma transformação como a sua. Você já pensou em fazer esse seu comentário se tornar público, chegar a mais pessoas
como você, pessoas que buscam na internet soluções para a saúde, mas até hoje não encontraram. Elas não encontraram como você encontrou um profissional que pode entregar solução. Então, se você quiser ajudar outras pessoas e também ajudar nós profissionais de saúde a continuarmos a fazer esse trabalho de formiguinha, né? Afinal, fazemos um trabalho tão pequeno, mas tão impactante positivamente, né? Então eu falo trabalho de formiguinha, porque a gente não vai comparar com um convênio que é grandioso. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, atender bem e atender poucas pessoas. Você já pensou em ajudar outra pessoa com um problema semelhante ao seu, gatilho ou afeição, e ao mesmo tempo ajudar a gente a fazer esse trabalho chegar a mais pessoas? Reciprocidade. Pessoal, fica difícil a pessoa dizer não. Você está sendo convincente na sua palavra. E a pessoa fala assim, claro, aí você já deixa lá o link do Google Meu Negócio. Ou, se você não tem um local físico, não tem problema não, você tem o Facebook. Todo mundo tem Facebook. Então, você vai colocar uma página profissional sua. E aí deixa lá o link, a pessoa vai lá e escreve, dá as estrelinhas. Vocês já fazem isso? Vocês já pré-vendem o seu serviço? Esse é o boca a boca virtual. Aquele que não é pré-vendedor espera de braços cruzados as pessoas chegarem interessadas pelo serviço. E não é assim que a coisa acontece. Vocês vão estar desperdiçando uma coisa importantíssima, que é a vitrine, são as redes sociais. Pessoal, levanta a mão aqui, quem está acompanhando no Instagram. Você já pré-vende o seu serviço com depoimentos de pacientes que já trataram com você? Que seja no Facebook, que seja no Google? Eu quero ver a mãozinha levantada aqui, eu quero ver a interação de vocês. Isso é importante. Pasmem. Eu pergunto isso para muitos colegas. Eu vou te falar, meio a meio de 50 fisioterapeutas, eu acho que só uns 25, talvez uns 30, eles já têm isso. E para mim, isso é uma ferramenta tão básica que tinha que ser 99%. Tinha que ser todo mundo, na verdade. Todo mundo tem rede social, todo mundo tem um canal pessoal, por que não ter um canal, primeiro, profissional no Facebook, ou se você tem um próprio negócio, registra lá no Google Meu Negócio. E o Google Meu Negócio, ele é um baita pré-vendedor do seu serviço, gratuito. Além de mostrar a localização, porque as pessoas procuram fisioterapia, Belo Horizonte, Pilates. Não é assim, Natália? Procuram lá. Escutaram falar de uma fisioterapeuta chamada Viviane. Viviane tem que estar no topo da lista. Milena Almeida, expert em coluna. Você tem que aparecer lá. Será que você usa as redes sociais ou a internet para isso? Então fica aí a dica. O Google Meu Negócio, você cria, tem um aplicativo para isso, tem um site. Você registra o local onde você trabalha, o seu ponto. E aí, vocês também, dentro do Google Meu Negócio, vocês podem colocar, tipo, as postagens que vocês fazem. Tem algumas coisas lá sobre promoção, fale mais sobre o seu negócio, imagens do seu ambiente de trabalho. Gente, os pacientes veem as imagens do lugar. Eles querem ver como que é o estacionamento ao redor. Ou seja, isso já pré-vende. Se a pessoa vê que é uma coisa assim meio estranha, por mais que ela precise e já ouviu falar de você, ela pode desistir porque não te acha ali. Ou se te acha, achou meio estranho o seu local de trabalho. Então, outra coisa é que volta e meia eu publico lá alguns posts e às vezes as pessoas me procuram por causa desses posts. Eu sempre pergunto para os pacientes a procedência deles. Eu vi você nas redes sociais. E aí o que acontece? Volta e meia o Google manda e-mail e fala, olha só, essa sua imagem teve 1.100 visualizações. Eu fiz lá fisioterapia de resultado e uma pessoa correndo de braços abertos, uma mulher. Quantas mulheres se identificam com aquilo? Quantas mulheres querem resultado? As imagens falam mais do que, muitas vezes, 1.000 palavras. Então, usem bem o Google Meu Negócios, utilizem bem os depoimentos do Facebook. E aí, como que você vai usar isso numa venda? Eu resgato um depoimento de um paciente na hora do ato da venda
e vou lá e jogo como se fosse uma prova de que uma outra pessoa com problema semelhante a ela já se recuperou conosco. É óbvio isso. Vocês já fazem isso na hora da venda, na hora do convencimento, na hora que a pessoa está começando a comparar o seu serviço com outro, ou ela fala, eu vou procurar em outro lugar. Eu vou lá e resgato os 100 depoimentos que eu tenho lá no Google e vou selecionando. Quantas vezes eu já consegui marcar por causa disso? Tem um segundo ponto. Aqueles pacientes que se recuperam contigo, tornem esse paciente um embaixador de saúde. Vocês já pararam para pensar nisso? Embaixador de saúde? Um diferencial do nosso, que eu procuro oferecer no nosso serviço, é dar o máximo de esclarecimento para o paciente. Ele tem que sair sem nenhuma dúvida. Beleza, quando ele recebe a alta, eu falo, olha, você sabia que isso que você aprendeu, outras pessoas que trabalham com você ou da sua família podem se beneficiar? Você já imaginou você ensinando isso para outras pessoas? Tudo isso que você está conquistando pode se tornar público, então comece a divulgar isso. Gente, essa pessoa ela vai querer falar do seu serviço ou falar o que ela aprendeu com você para várias pessoas. E aí sempre vai pingar um interessado. Essa minha atitude já me levou a fechar parceria com empresas. Eu já fiz uma consultoria no Banco do Brasil, eu já dei palestra no Banco Central aqui em Brasília, só pelo meu hábito de fazer isso naturalmente, de forma genuína. E é legal, porque as pessoas começam a se sentir encantadas. No método Comunicação Resolutiva, eu ensino tudo o que eu sei sobre como tornar seus pacientes mais encantados com o seu serviço. Isso vai muito além do que a antessala, como ele é recebido, se ele ganha balinha ou não, se ele ganha cafezinho ou não. Isso está na experiência de ser atendido por você e tudo que você proporciona de transformação para ela. Afinal, você é um vendedor. Todos nós somos vendedores. Nós vendemos ideias ou vendemos o que o nosso serviço pode transformar, ou que nossas ideias podem beneficiar e transformar essa pessoa. Todo mundo é vendedor, só não sabe ainda. Muito bem, então, embaixadores de saúde. Alguém já fez isso? Para mim é meio óbvio. É algo novo para vocês? Ou talvez vocês fazem de outra forma que podem me ensinar? Terceiro passo para pré-vender o seu serviço. As pessoas elas querem sentir que elas estão se consultando com um profissional de credibilidade, profissional que tem domínio no que faz. Eles querem te conhecer mais a fundo antes de decidirem pagar uma consulta com vocês. O site ajuda muito. Site, pessoal. Hoje o que não falta são ferramentas para você criar uma landing page gratuita ou contratar alguém para fazer um site mais profissional para você. Mas não deixem de ter um site pessoal. Site pessoal não, site profissional, né? Mas que leva o seu nome ou que leva o nome da sua clínica. Para que as pessoas procurem pelo seu nome ou por Avanço Fisioterapia e vai estar lá. E lá vai estar várias informações que já começam a responder objeções comuns que ela tem. Ou para ela conhecer melhor o seu serviço antes mesmo de te ligar. Isso é pré-vender. E sabe que é uma coisa boa que eu aprendi recentemente, que eu poderia ter feito isso quando eu criei o meu site? Fazer um FAQ. Não é à toa que as empresas têm um Frequently Asked Questions, perguntas mais frequentemente feitas. E esse FAQ, a venda, ela nada mais é do que você ir eliminando as objeções e ao mesmo tempo aumentando o interesse da pessoa de que o seu serviço é tudo que ela precisa, é tudo que ela quer. E que o seu serviço encurta um tempo ou uma dor que ela tem, ou uma dificuldade que ela tem. Então, o FAQ, ele já vai respondendo objeções. Quer saber? Se você toda semana tem que responder as mesmas perguntas daquelas pessoas que te procuram, está na hora de você fazer um FAQ no seu site. Porque, às vezes, você pode mandar esse link para ela, ou se você não quer passar por tudo isso, você pode fazer um plano B. O plano B é você começar a fazer pequenos vídeos. Para isso é importante que você já tenha quebrado aquela barreira
do medo de falar em público. Olha só o universo de possibilidades que se abrem quando você aprende a falar em público, gravar o seu vídeo. Quando você começa a gravar vídeos com objeções comuns, perguntas comuns que as pessoas fazem sobre o seu serviço, ao invés de você ficar ali o tempo todo respondendo como se fosse uma gravadora, um gravador, você simplesmente fala, olha que legal, isso que você está me perguntando, tem aqui nesse vídeo aqui no canal. Pronto. Além de responder a objeção, a pessoa vai te admirar em dobro, porque ela vai perceber assim, nossa, gostei da maneira com que ela fala. Nossa, gostei do contato visual, ela parece que tem um domínio no que faz. Nossa, eu gostei porque ele explicou certinho. Ou seja, a pessoa já se sente mais segura de fazer uma consulta com você quando vê um vídeo seu. Então, tudo que a pessoa quer é ter o máximo de esclarecimento para que a venda aconteça, para que ela já chegue aquecida e fique fácil. Talvez você só precise colocar as possibilidades de horário e não se assustem se a pessoa marcar com você sem perguntar o valor do seu serviço. Às vezes eu caio de costas quando eu vejo assim, a pessoa vai na consulta e no final das contas ela fala assim, aqui, depois manda lá o valor e quanto que foi essa consulta. A pessoa não marcou, nem perguntou na marcação, nem perguntou durante a consulta, sai satisfeita e fala, só manda a conta. Olha que coisa maluca. Ou seja, essa pessoa viu tanto valor, ela já teve as objeções tão respondidas antes e durante a sua consulta, que o resto vai valer a pena. Vai valer a pena. Já imaginou você fazer isso de uma forma voluntária? Ou fazer isso com uma magnitude muito maior? Isso é pré-vender. Vamos para o próximo? Redes sociais. Redes sociais, para mim, são vitrines. E olha que eu ainda uso pouco dentro do que eu sei. Eu gostaria de usar muito mais. E a questão realmente é organização de tempo. É o que eu estou buscando fazer esse ano, que eu não fiz nos últimos anos. Planejamento. E aqui, um dos pontos que eu já comentei, primeira coisa, as pessoas querem saber do seu ambiente. Coloquem fotos do seu ambiente para que elas sintam que ali é agradável, é limpo, tem estacionamentos bem fáceis de acesso, se tem escada ou não, que são os possíveis atritos que podem atrapalhar na hora da pessoa, às vezes... não vou marcar com ele porque eu não sei se tem escada. Não vou marcar com ele porque eu tô, enfim, de cadeira de roda e se tiver escada eu não posso. Gente, você pode já entregar tudo isso, que seja no seu site, que seja no seu canal de rede social. Outra forma de pré-vender, vocês sabem que as pessoas deixam de comprar se elas não têm objeções respondidas. Porque na mente das pessoas elas vão sempre criar barreiras. Não vou lá não porque essa dor está melhorando. Não vou lá não porque me falaram que fisioterapia não funciona. Vejam isso como oportunidade de mostrar para elas um universo diferente e mostrar para elas que o que você faz, Milena, é do jeito que você faz, não tem ninguém parecido. Outra forma, então, Milena, de gerar uma escassez é nas redes sociais, nas postagens, ao invés de você só postar uma frase motivacional ou uma fotinha falando, enfim, sobre fisioterapia, é muito melhor do que repouso. Não. Faça um post da seguinte maneira e você vai ser visto como escasso. As pessoas, elas nos procuram não é pelo exercício, porque isso não é escasso. Elas não procuram pelo método Mackenzie, porque isso não é escasso. E nem por causa do Pilates, Natália, porque isso não é escasso. Elas procuram a gente porque nós, primeiro, somos o caminho mais curto para resolver um problema que elas têm, que poucas pessoas resolvem. Você precisa demonstrar isso de uma maneira, e uma das formas é você, nos posts, falando um conteúdo, por exemplo, um conteúdo novo. Vamos pensar aqui. Dor no quadril a entrar e sair do carro. Aí você vai lá e coloca uma breve descrição. Esse é um problema muito comum. E se você está passando por isso, geralmente acontece por isso, por isso, por isso. E aí, você começa a colocar ali a sua análise sobre isso. Algo que você não fez Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você começa a colocar uma informação nova para a pessoa, ou uma informação de
que faz ela falar assim, nossa, quebrou paradigmas, ou desmistificou algo, quando você coloca a sua análise do porquê isso não é do jeito que ela achava que era, ou se isso pode levar ao que ela sempre quis, resolver uma dor dela, quando você coloca a sua análise, isso já começa a ter um tempero de uma certa escassez, porque a análise sua, ninguém faz igual. E as pessoas, elas pagam nas nossas consultas pela nossa análise do problema dela. Isso se chama parecer. E ele vem só no final da consulta. E ao final do parecer, nós temos as recomendações, que é o que as pessoas mais valorizam. Com base no meu problema, ele já fez esse problema se tornar mais claro para mim, agora eu entendo e faz sentido, agora são as recomendações. E a recomendação, não tem ninguém que faz parecido, como você. E a recomendação não é só exercício, é também o jeito que você comunica isso, de modo a convencer, de modo a persuadir. A mesma coisa é no post, informações sobre algo que ela tenha, a análise sua, como que aquilo acontece, por que aquilo acontece, de que forma. E aí, com base nisso, se você está passando por tudo isso, a minha recomendação é que você faça isso, isso, isso. Se essa dor está atrapalhando sua noite de sono, nós podemos resolver. Ou seja, você vai ser conhecido como Mileno, que resolve aquela dor que você identificou aqui na informação e que destrinchou uma análise que faz mais clareza, que faz mais sentido para essa paciente. E no final, a sua recomendação vai ser valiosa, vai ser escassa. E ela vai ficar muito grata por saber daquilo. Como reciprocidade, como gratidão, ela pode te procurar. Ou talvez ela pode ter até o problema resolvido com o seu post. Olha que coisa maluca. Eu ajudei uma pessoa que me procurou, uma pessoa que está fazendo já está no programa dos bombeiros, e ela estava machucada, eu dei umas dicas para ela, conversei por áudio com ela e tal, e ela não tinha muito horário, eu ajudei ela de alguma forma. Ela me indicou uma pessoa que me procurou no sábado passado, e ela nem fez consulta comigo. Aí ela indicou uma amiga dela, como reciprocidade. Eu achei isso genial. Muito bem, então vocês aprenderam a usar melhor as redes sociais, respondendo objeções, e a resposta de objeções, você está assim, você está esclarecendo a pessoa, você está entregando algo novo para ela, você está gerando um valor para ela que pode transformar a maneira dela de pensar, ou a maneira dela de agir. Você está gerando autoridade, porque nessa resposta de objeções, que é esse tipo de post que eu estou orientando vocês a fazerem, vai ter a sua análise. As pessoas vão dar valor a isso. Ctrl+C, Ctrl+V, todo mundo faz. Ou ficar colocando aquelas frases complicadas, todo mundo faz. E se você vai lá e recomenda algo específico diante dessa objeção, você se tornou escasso. Vídeos, pessoal, vídeo, como eu falei, é mandatório. Os vídeos, eles podem pré-vender de uma maneira tão poderosa. Não deixem de fazer vídeos. E os últimos pontos da pré-venda, crie parcerias. E crie parcerias de pessoas que conheçam de fato o que você faz, por que você faz. Faça a pessoa querer te indicar não pelo método, mas por te conhecer, e você diz para ela, que seja para um médico, ou para um profissional de educação física, ou por qualquer profissional que trabalhe num nicho parecido com o seu, mas que oferece veículos de soluções diferentes para os pacientes, faça esse profissional ou solicite uma oportunidade com que ele saiba o que você faz. Mas antes de você falar o que você faz, fale para ele, olha, deixa eu entender o que você faz de melhor. Porque as pessoas gostam de que você se interessa primeiro por elas, e elas vão se tornar mais abertas. Eu vou comentar com vocês uma dica que eu sempre faço. Todo sábado é o dia de captar pacientes pelo Stories. É o que eu percebo. Todo sábado eu consigo gerar um interesse. E aí, esse sábado, eu consegui captar uma paciente que vai na quinta-feira lá. E ela viu que eu descrevi um caso de uma paciente que veio de uma cidade da Bahia para se consultar comigo. E ela tinha uma dor no quadril e melhorou fazendo dor nas costas. E aí eu fiz tipo uma historinha lá,
como diz o próprio nome, né? Story, você cria uma historinha. E no final essa pessoa interagiu comigo, ela nem era adicionada lá do Avanço Fisioterapia, era uma curiosa, e eu fui comunicando com ela até o ponto dela se sentir muito interessada, marcou comigo. E olha só que interessante, na mesma postagem, na verdade no mesmo dia eu fiz uma outra postagem de uma paciente pedalando com um pé só numa bicicleta. E um médico mandou palminha, interagiu, engajou lá no story. E aí eu falei com ele, olha, isso é muito usado em clubes de alto rendimento e acelera muito o processo de recuperação de LCA. E esse médico falou, olha, que bacana, me fala melhor como que é o seu trabalho, vocês aceitam convênio e tal? Ou seja, ele falou em outras palavras, eu quero fazer uma parceria com você. Eu achei legal. Só que o que eu fiz? Eu entrei em contato com ele e falei, olha, deixa eu entender qual que é o que você faz de melhor, como que é o seu trabalho. Ele trabalha com ombro. E eu falei, olha que legal, estou precisando de referências de ombro aqui em Brasília. Fechei uma parceria com um cara por meio de stories. Olha que legal. E um profissional que sabe muito bem o que você faz, da maneira que você faz, ele pode pré-vender o seu serviço. Existem alguns médicos que me encaminham, da mesma forma profissionais de educação física, que os pacientes que eles chegam por eles, fica muito mais fácil de vender, a pessoa já chega querendo um horário, ela não quer nem saber o valor. E segundo, até na hora de consultar, de fazer a educação com esse paciente, fica mais fácil, porque esse médico, esse profissional de educação física, ele já meio que fala, ó, o André vai te solicitar isso, o que ele busca é que você recupere rápido, eles sabem a essência do meu trabalho, o que eu mais valorizo, como que eu quero ser conhecido. Então, alinhando o meu trabalho com o meu propósito, fica mais fácil deles pré-venderem para mim. Da mesma forma que eu pré-vendo para eles também, quando, da mesma forma, eu preciso que um paciente se beneficie com o serviço deles. Olha que legal, isso é pré-venda. Outra forma de pré-venda, pessoal. Só o fato de você fazer um follow-up com pacientes que já se recuperaram com você, eles tiveram alta, só o fato de você tirar um dia e fazer, olha, como que você tá, fulano? Tô passando aqui só para saber notícias, lembrei de você essa semana por causa disso, ou simplesmente só quero saber notícias. Pessoal, isso é tão legal, porque esse paciente ou essa paciente que já estava recuperada, ele vai se sentir grato, e às vezes essa pessoa estaria precisando do seu serviço por um outro fator, ou pelo talvez até o mesmo fator mesmo. E ela fala, olha, deixa eu aproveitar aqui que a gente está conversando, quais horários você tem disponível? Você vendeu, simplesmente pré-vendendo, que é o encantamento, que eu chamo de encantamento, que é o follow-up. Quer outra forma de você pré-vender o seu serviço de uma maneira simples, despretensiosa, genuína? Mandar parabéns. Eu estou com um sistema novo chamado Seu Físio. Até uma dica aí para vocês. Uma plataforma chamada Seu Físio. Uma plataforma bem legal de gestão de clínicas. E lá fica os aniversariantes do dia e da semana. Eu estou mandando para todo mundo parabéns. Volta e meia, vem alguém, olha que bacana, que bom que você lembrou. Você trabalha com dor no pé? Sei lá, você recupera dor no pé? Porque eu recuperei aquela época com dor no pescoço, mas não sei se você recupera com dor no pé. Objeção. Eu falei, nossa, que bacana, eu trabalhei com esporte, adoro, trabalhamos com corredores, etc. Ou seja, dor no pé é uma das coisas que a gente vê com muita frequência. Então, responder objeções, mas ser lembrado também ajuda na pré-venda. Bacana. E aí, alguma pergunta para me fazerem? Será que vocês se enxergaram nessa situação? Agora eu pergunto para vocês. Vocês são do grupo que não pré-vendem ou vocês estão no grupo que já pré-vendem? Os que não pré-vendem, para fechar aqui a live, são aqueles que esperam os pacientes caírem no colo deles, são aqueles pacientes, são aqueles fisioterapeutas que esperam boca a boca acontecer por uma luz divina, ou são aqueles que acham que os pacientes vão chegar assim super interessados, com todas as perguntas respondidas, ou são aqueles pacientes que não vão, vão chegar já assim,
Nossa, quero marcar por você e ponto final. Não é assim. Quem não prevende, tem dificuldades na venda. Então, o bom pré-vendedor é aquele que aquece o interesse daqueles curiosos, é aquele que começa a gerar curiosidade, é aquele que faz o paciente conhecer mesmo antes de estar com ele, é aquele que sabe identificar diferenças nas procedências dos pacientes. Será que um paciente que veio das redes sociais, eu sei que ele foi pré-vendido de uma forma, enquanto aquele que foi consultado com o Dr. Saulo, Dr. Inácio, Dr. Bruno, que são médicos que já conhecem o meu serviço, é muito diferente, eles já estão pré-vendidos de uma maneira mais forte. O meu papel, por incrível que pareça, é só não falar nada de errado, porque essas pessoas já vêm com objeções respondidas, ou vêm com um valor muito grande daquilo, eles veem um valor muito grande do que eu faço. Gente, o que me impede de vocês? Nada. O que me diferencia de vocês? Nada. Nada te impede de começar a fazer isso. Sites, depoimentos no Facebook e no Google, fazer FAQ, Frequented Asked Questions, perguntas frequentemente perguntadas, nas redes sociais, começar a fazer vídeos respondendo objeções comuns. Vocês podem usar isso depois para a sua venda, criar parcerias e pedir uma oportunidade com que essas parcerias saibam melhor o que você faz. Não basta ter só parceria. Quantas vezes alguns médicos me encaminhavam, mas chegava com aquele raio daquelas 10 consultas. Até pouco tempo. Aí um dia eu liguei para o médico e falei, olha, cara, você sabia que o serviço que eu faço, ele tem uma coisa diferente com o de convênio. O meu papel é vender uma primeira consulta, é resolver o problema da pessoa, de preferência na primeira consulta, ou esclarecê-la ao máximo do passo a passo que ela precisa ter para o problema dela ser resolvido. Depois que eu comecei a falar isso, e depois que eu comecei a alinhá-los da maneira que eu trabalho, que é o meu propósito, se você não tem nenhum propósito na sua clínica, ou você, por exemplo, Letícia aqui, que é, vamos dizer, uma profissional autônoma, você pode ter um propósito muito bem definido. Eu ajudo gestantes a terem um parto sem dor, ou eu ajudo gestantes a evitarem diástase. Enfim, um exemplo. Por exemplo, a Yasmine, que está aqui, trabalha com geriatria. Yasmine, ela tem um propósito que eu dei uma dica para ela que ficou sensacional depois que ela conseguiu captar essas ideias. Eu ajudo idosos nonagenários, é o público dela, nonagenários, a se tornarem independentes ou autônomos, tomarem as próprias decisões ou estarem fisicamente aptos a fazer o que quiser, independentes. Ou seja, toda vez que alguém for indicar um paciente para ela, sabe que ela torna os idosos independentes. Isso é legal, porque as pessoas podem pré-vender o seu serviço se souberem o que você faz melhor, da maneira que faz. Mensagens de aniversário e fazer follow-up de pacientes que já tiveram alta com você. Valeu, Letícia. Achei fantástico, tudo de novo para mim. Que bom, é isso. Então, eu acho que eu consegui vender aqui, tenho certeza que eu consegui vender ideias para vocês. Se vocês compraram essa ideia, eu fui aqui um vendedor. E você vende ideias todos os dias para os seus pacientes e não sabia disso. Então, todos somos vendedores. Só que agora, com essas dicas, vocês vão tornar essas ideias moldadas no seu modelo de negócio, no seu serviço, e assim você vai conseguir alcançar ou acelerar o seu sucesso profissional. O meu objetivo aqui no Escalada 17 é ajudar e encurtar esse seu tempo para alcançar o seu sucesso profissional. Obrigado, pessoal. Se tiverem qualquer outra dúvida, pode me mandar inbox. Se você tiver qualquer dúvida, algo que te impede algo que te impede de hoje dar um passo à frente na profissão, deixa a sua pergunta na caixinha de perguntas. Grande abraço, pessoal. Uma ótima noite.